tudo bem? Estamos aqui para falar de um assunto bem atual, hipertextualização. Eu e meu colega Danilo fazemos parte da turma do 7º semestre de Informática da Universidade Estadual do Ceará e como pré-requisito de avaliação da disciplina de Tecnologia da nossa professora Rochelle, estamos apresentando o trabalho a seguir. Para início, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de hipertextualização. Segundo Lima, o hipertexto é a modalidade de leitura não linear, sem ponto fixo, de entrada e saída, sem hierarquia pré-determinada, sempre em expansão, literalmente sem limites. A hipertextualização nos tempos atuais tem contribuído muito para leituras, estudos. Tem outros autores que acrescentam mais coisas, né? Que o hipertexto é uma leitura caracterizada por viajar por trilhas, não só em links dentro do texto. É um texto diferente, convencional. As informações não são encontradas em estruturas sequenciais. Temos múltiplas entradas e múltiplas formas de prosseguir, ocorrendo liberdade maior durante a leitura. Mas nem todo hiperlink é um hipertexto e nem todo texto pode-se dizer que tem uma hipertextualização. Ele tem que seguir ele tem algumas características que o fazem ser assim. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Na literatura, muitos autores gostam de citar Marcuse. Ele discute as particularidades do hipertexto, pontuando entre as características que determinam a natureza do hipertexto, como não linearidade, volatilidade, topografia, fragmentaridade, acessibilidade limitada, multissemiose, interatividade e iteratividade. Aí a gente vai entender um pouco o que é cada coisinha dessa. No caso da não linearidade, o sujeito ele não se prende à sequenciação das páginas impressas. Ele não fica marcado por uma numeração progressiva. Possui livre escolha para os diferentes acessos a caminhos diversos e a outros textos, tida como uma característica central do hipertexto, porque permite ao usuário optar, selecionar e configurar seu próprio roteiro de leitura, que é o que acontece muito hoje. E sobre a volatilidade, nós podemos dizer que passa a ser uma adição à não linearização. Uma de suas características de constituição é que ele é um fenômeno essencialmente virtual. As escolhas são infinitas, as possibilidades são infinitas e tem a relação entre o texto e o cyberespaço. Em relação à topografia, o hipertexto ele se desenvolve em ambientes sem limites, né? Não tem limites nem à escrita nem à leitura. Então, em todo espaço não definido ele pode se desenvolver. Em relação à fragmentariedade, o sujeito navega, a pessoa que navega, o indivíduo que vai, o usuário, ele não possui controle sobre os textos, né? Nem o autor, nem o próprio aluno, ou quem for fazer a pesquisa, ele não tem como controlar esse texto, né? Ele é bem fragmentado. E temos outras características que a gente pode citar, como a acessibilidade, né? A acessibilidade, a pessoa que vai fazer a pesquisa, ela pode navegar pelos diferentes sites e ligar-se a várias informações por meio dos hipertextos, né? Ainda segundo Marcuse, o hipertexto acessa todo tipo de fonte, não experimenta limite quanto às ligações que permite estabelecer. E adiante nós temos a multissemiose, é uma expressão até então que eu não conhecia, que eu vim aprender nessa disciplina.
que o hipertexto possui a liberdade de se construir por meio do cruzamento multimodal de discurso. O que é que isso quer dizer? Que é uma característica pela possibilidade de se conectar, de se unir a linguagem verbal com a não verbal. O que seria essa não verbal, esse extralinguístico? Seria a música, o teatro, a poesia, o cinema. Eu posso fazer uma hipertextualização do texto com material que não seja linguístico. Eu achei bem interessante. E a interatividade, que é uma palavra que liga o sujeito e os diversos autores, né? Se sobrepõe nas mais diversas situações de interatividade. Ainda segundo Marcuse, que é um dos autores mais usados sobre esse assunto, a interatividade é propiciada pela multissemiose e pela ilimitada acessibilidade. E, por fim, a última característica que uma hipertextualização deve ter é a interatividade, que é marcada pela recursividade de textos ou fragmentos na forma de citações, notas, consultas. Muitos textos se apresentam fazendo um link, uma ligação com citações de outros autores, notas, outras consultas, pesquisas, exames. E o que eu entendi é que para existir uma hipertextualização, no mínimo, o documento, o texto em si, ele tem que ter essas características que nós acabamos de citar. Meu colega Denilson vai apresentar agora alguns exemplos de como o hipertexto existe. Bem, dando continuidade ao assunto, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o conteúdo hipertextual. O conteúdo hipertextual, ele segue algumas regras, certo? Eu vou citar alguns autores diferentes do que a minha amiga Lidiane citou, que ela falou sobre o Marcuse. Eu irei falar sobre o Nelson, Ted Nelson, e também uma citação de Lewis. Ted Nelson fala que na rede social, na rede hipertextual, o conteúdo deve ter bilateralidade, certo? O que seria essa bilateralidade? O conteúdo tem que ter a possibilidade de ser alterado por outras pessoas. Vai ter que ter a lateralidade. Tanto o autor quanto a outra pessoa que está vendo vai ter a capacidade de fazer uma alteração ou uma interação com esse texto. A World Wide Web, a internet, os sites e links, elas não são páginas estruturadas como hiperlinks. Elas não têm essa capacidade. Geralmente o autor da página gera a sua página e o usuário não tem a capacidade de mexer ou de alterar ou de inserir informações. Ele não tem essa bilateralidade. Por isso que alguns sites não são considerados hipertextual. O hipertexto conecta palavras e frases cujo significado liga-se umas às outras, ou seja, o texto, na verdade, é sempre um hipertexto que já estabelece na memória do leitor uma rede de associações. Esse daqui é uma definição de Lewis, onde ele diz que o texto em si, o texto escrito, impresso, ele pode ser considerado um hipertextual. O hipertexto, pois, ele tem a capacidade de levar o leitor, algumas palavras levam o leitor a lembrar e a fazer ligações com outras palavras e assim despertando a criatividade ao leitor, certo? A partir dessas definições eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de hipertextos da antiguidade e os atuais que a gente utiliza na nossa vida. O primeiro que eu irei mostrar para vocês vai fazer parte da relação dos exemplos dos históricos, onde o primeiro é o manuscrito. Manuscritos são o quê? Textos menos finos e mais maleáveis do que os impressos, certo? Seriam como a imagem está mostrando, seriam os textos escritos em papiros, em papéis, onde o autor escrevia
E o leitor que ia fazer uma cópia desse conteúdo, ele poderia fazer uma alteração, inserir palavras, fazer uma modificação, dependendo do seu ponto de vista. É tanto que a gente pode pegar exemplos de livros antigos, onde às vezes o autor inicia o texto e o seu subordinado ou o seu ajudante concluiria o conteúdo, certo? Então esse é um dos nossos primeiros exemplos de hipertexto, que a gente pode ver essa bilateralidade. Tanto o autor modificou, quanto outra pessoa que estaria interagindo com o conteúdo pode fazer essa modificação. Ok? Ok. O nosso segundo exemplo é as marginais. O que seria isso? São anotações feitas à mão nas margens dos livros impressos na época, certo? Isso daqui eu coloquei como exemplo antigo. Hoje temos exemplos como Leonardo da Vinci, que anotava nos seus livros, seus escritos, algumas informações, citações de outros livros, citações mais acima do texto, para que ele possa se basear e levar ele a lembrar do conteúdo que ele já tinha visto, certo? Então, essas marginais, elas são também um tipo de hipertexto. Você está utilizando, você está pegando o livro impresso e está inserindo o conteúdo diretamente nele, que vai fazer essa ligação com o conteúdo que você deseja, certo? Isso aí é uma forma. Mas temos uma observação: os rodapés, aqueles que já são feitos nos livros impressos, certo? Ele não pode ser considerado um tipo de hipertexto. Embora que ele já tenha uma anotação feita, ele já tenha uma dica para você, mas ele não foi feito pelo leitor, certo? Ele já foi indicado pelo o autor do livro. Então, os rodapés não podem ser considerados hipertexto. Ele não tem essa bidirecionalidade. Você não pode inserir o conteúdo, certo? O rodapé não, mas você pode pegar e criar no seu livro uma marginalia. Você insere o conteúdo que você acha necessário, que vai lembrar de alguma informação interessante para você, ok? Saindo da parte histórica, a gente pode entrar na parte mais atual. Na atualidade, o que a gente pode utilizar? A gente temos um exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, são os fóruns de discussão. A gente utiliza muito na nossa matéria, nossa faculdade, fóruns de interação, onde um assunto é lançado pelo autor ou pelo tutor e os alunos participam comentando, inserindo informações e discutindo sobre o assunto. Isso a gente pode considerar um tipo de hipertexto. Por quê? Por causa que o autor inseriu, os participantes estão inserindo e ligando, inserindo mais informações e levando a outros locais, certo? Então, isso é uma forma de hipertexto, de hipertextualização, ok? Outro que nós podemos citar são as ferramentas de blog. Como eu falei anteriormente, alguns sites não podem ser considerados como hipertexto, pois não tem a bidirecionalidade, só o autor insere o conteúdo e os demais só leem e tem sua crítica, mas não pode dar sua opinião. Já os blogs, o autor insere a informação, a pessoa que está vendo gera a sua crítica e pode inserir no próprio blog, comentando com suas palavras o que ele achou daquele conteúdo, daquele assunto, ok? Então, o blog é considerado uma ferramenta de hipertexto. Outra ferramenta interessante é a Wikipedia, as wikis, certo? Wikipedia é o site que a gente conhece, onde o conteúdo é gerado por um moderador e esse conteúdo pode ser alterado, inserido mais informações, mais conteúdos, mais pesquisas pelas demais que estão utilizando a própria plataforma, certo? Ele é uma ferramenta muito interessante que a gente pode listar. O próximo aqui, eu coloquei a figura da conclusão do nosso conteúdo, que seria os hiperlinks em arquivo, certo? O hiperlink em arquivo também pode ser considerado um hipertexto, pois o que ele faz? Através dele nós podemos fazer uma ligação, pode ser uma imagem, um botão, uma palavra, que através desse objeto nós podemos ir para um próximo conteúdo ou um conteúdo mais à frente ou
que já tenhamos visto em algum momento, certo? Aqui eu fiz até um exemplo. Quando eu clicar aqui na imagem de conclusão, ele dará um salto para a página de conclusão. Ok? Então, a partir dessas informações que nós vimos, nós podemos ver, né? Podemos analisar e ter uma ideia já mais ou menos do que seria o hipertexto. Podemos concluir que, diante de tudo que foi dito, entendemos que a mudança de suporte de leitura modifica o comportamento do leitor, pois cada suporte exige estratégias interacionais e procedimentos de leitura diferentes, certo? Embora ainda exista rigidez na leitura deste universo de hipertextualização, depende de certos mecanismos ou de aceitação de determinada ação. As inferências realizadas no decorrer da leitura de um livro impresso ou digital podem ser semelhantes. Entretanto, é preciso desempenhar novas estratégias para ler, como selecionar links, estabelecer relações de sentidos entre o que vai ser surgindo imprevisivelmente, certo? A gente pode ver que, através da hipertextualização, a gente pode ter uma dinâmica maior no conteúdo, certo? Podemos fazer ligações de imagem com palavras, a pessoa não conhece aquela palavra, quando clicar pode aparecer uma imagem e assim por diante. Então a hipertextualização é uma estratégia muito interessante que foi gerada, certo? E que já vinha sendo utilizado, como a gente pode ver historicamente, de fazer ligações de conteúdo, certo? Espero que todos tenham entendido. Agradeço o tempo que vocês dedicaram vendo esse vídeo. Até mais.